Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu sou auxiliar docente da FATEC São Paulo, trabalho com as disciplinas de Laboratório de Banco de Dados e Redes. Hoje estou aqui para ajudar vocês com um tutorial para a instalação do SQL Server 2019. Tá? Vocês como alunos da FATEC, vocês têm um e-mail institucional e acesso à loja de softwares da Microsoft. Tá? Então, tem um acordo entre a Microsoft e o Centro Paula Souza, onde diversos softwares são disponibilizados, entre eles o SQL Server 2019, tá? Assim como o sistema operacional Windows, para quem não tem e quiser fazer a instalação na sua máquina, né, vocês têm direito a ter uma chave aí original, tá? E como vocês vão acessar? Eu já deixei a tela aqui aberta, mas para vocês chegarem nessa tela, vocês vão acessar o ambiente de vocês, né? Lá o Office 365, fazendo logon, utilizando o e-mail institucional e a senha de vocês. Então, quando vocês acessarem o ambiente, no canto superior esquerdo, vocês vão ter o símbolo da FATEC São Paulo. E por lá, né, clicando naquele símbolo, vocês caem nessa tela aqui. Tá? Vocês vão fazer acesso à loja de software, tá? Nesse ícone aqui, tá? Onde eu estou sinalizando com o mouse. Clicando em loja de software, Microsoft, tá? Nesse outro ícone aqui. Vai abrir essa janela, vocês vão clicar em acesso à loja, tá? E vão ser direcionados para a loja de software. Eu já deixei a janela aberta aqui para facilitar a visualização, tá? Então, quando vocês clicarem em acesso à loja, vocês vão ser direcionados a essa página onde tem os softwares educacionais, tá? Aqui no caso, do lado esquerdo, vocês têm a opção software, tá? E aí vocês podem visualizar todos os softwares que a Microsoft disponibilizou para vocês, tá? O que interessa para nós nesse momento é o SQL Server 2019, né? Então tem aqui duas versões, tá? Uma em inglês e outra em português. Eu sugiro vocês fazerem a instalação da versão em português, porque é a mesma que a gente usa no laboratório, tá? Então não vai ter confusão, vocês vão estar mais à vontade, trabalhando com a língua de vocês, tá? Mas nada impede quem quiser fazer a instalação da versão em inglês, tá? Clicando aqui, vocês vão fazer o download do arquivo. O arquivo é uma ISO, tá? Assim que vocês baixarem no computador de vocês, vocês vão poder executar diretamente. Vocês podem clicar nessa ISO duas vezes. O sistema operacional vai reconhecer, né? E vai abrir como uma pasta semelhante a isso aqui, tá? Vocês vão se deparar com esses arquivos. Vocês vão executar esse setup.exe aqui, tá? Então, baixou a ISO, deu dois cliques na ISO, tá? Estão vendo aqui que a minha versão é em português também, né? PTB ali, né? Setup.exe. Executou setup.exe, vocês vão se deparar com essa tela, tá? Então vocês vão iniciar o processo de instalação do SQL Server 2019. Aqui é a versão Developer, tá? Do lado esquerdo, vocês vão no menu e selecionar Instalação. Tá? Vocês vão ter diversas opções. Vocês vão selecionar a primeira opção, tá? Criar nova instância. Então a gente vai iniciar o processo de instalação, tá? Guardando um tempinho aí enquanto carrega. O SGBD vai fazer algumas verificações na máquina de vocês, tá? Inclusive verificou se existe alguma atualização necessária. No caso, não há nenhuma atualização necessária na minha máquina. Eu posso seguir com o processo de instalação clicando em avançar. Ele faz mais algumas verificações. A gente aguarda o processo, tá? É bem rápido, tá? E aí ele mostra alguns avisos, tá? No caso, a gente tem um aviso aí de firewall, tá vendo? Os demais estão marcados em verde, quer dizer que não tem impacto nenhum para a nossa instalação. Tem um aviso aqui de exclamação dizendo que eu tenho um firewall. Não é impeditivo para fazer a instalação, porém, futuramente, se eu quiser fazer alguma conexão com a minha instância que estará nessa máquina, eu vou ter que fazer algumas configurações. Mas não é o caso. Assim como vocês vão fazer a instalação local, tá? Da sua instância e vão acessar ela localmente. Então,
o Firewall não vai impedir vocês de fazer acesso, fazer a utilização do banco de dados de vocês na máquina de vocês, tá? Então pode seguir normalmente, tá? Essa tela aqui para vocês provavelmente não vai aparecer, tá? Porque eu já tenho outras instâncias instaladas na minha máquina, tá? Eu tenho diversas instâncias, a gente pode ter mais de uma, tá? Eu tenho inclusive instância do SQL Server 2014, tá? Versão 12, assim como da versão 2019, que é a versão 15. Eu tenho mais de uma instância, tá? Então, provavelmente para vocês não vai aparecer essa tela aqui, tá? Então vocês podem ignorar, tá? Mesmo se aparecer, né, vamos dizer que vocês têm alguma outra versão do SQL Server instalada, selecione a primeira opção aqui, executar nova instalação do SQL Server 2019, tá? E clique em avançar. Ok? Essa é a primeira tela que vai aparecer para todo mundo, inclusive para quem não apareceu a tela anterior, tá? É uma tela de inserção da chave do produto. Como a versão que vocês vão instalar é a Developer, não é necessário informar a chave, tá? A chave é informada automaticamente no processo de instalação, tá? A gente tem algumas versões do SQL Server disponíveis, tá? A Developer é uma das mais completas, tá? É a que foi disponibilizada para os alunos da FATEC, tá? Então ela já está aqui selecionada, tá? Se não estiver, vocês podem clicar aqui e selecionar, tá? Versão Developer, tá? As demais são outras versões aí, tá? Que a gente não vai trabalhar, tá? Vocês como alunos vão utilizar a versão Developer, né? Se já tiver selecionado aqui, ok, pode clicar em avançar. Aqui vocês vão ter que aceitar o termo de licença, tá? Se não aceitar, não tem como seguir o processo de instalação, o botão fica desabilitado. Clica aqui, aceita as condições, clique em avançar. A gente aguarda, né? Essa tela aqui é bem importante, pessoal. Muita atenção nesse processo aqui, tá? É a tela de seleção de recursos. Então a gente tem uma série de recursos para utilizar aí na instalação do SQL Server, tá? Eu já tenho a versão instalada, eu estou fazendo uma nova instalação, mas para vocês o processo é o mesmo, tá? Então vocês vão selecionar quais ferramentas aqui, quais features vão ser instaladas, tá? Aqui em recursos da instância, vocês vão selecionar aqui serviços de mecanismo de banco de dados, tá? Marque essa opção, tá? E pode descer aqui mais para baixo, tá? Aqui vocês vão ter a opção recursos compartilhados. Dentro de recursos compartilhados, vocês vão selecionar mais 4 opções, tá? Então, as minhas já estão setadas aqui, tá? Mas vocês vão marcar aí na instalação de vocês. Como é a primeira instalação, vocês vão ter que setar elas, tá? Então, quais são elas? Então, lembrando, dentro de recursos compartilhados, vocês vão selecionar 4 opções. A primeira é conectividade das ferramentas de cliente. A segunda é versão de compatibilidade das ferramentas de cliente. A terceira é SDK de ferramentas de clientes. E a quarta e última é SDK de conectividade de clientes. Aqui a gente está fazendo uma instalação mínima, tá? Que permita a gente utilizar o SQL Server para criação de banco de dados e conexões, tá? Caso a gente precise fazer alguma conexão com o nosso banco de dados, tá? Então isso daqui é uma instalação, ao mesmo tempo ela é enxuta e completa, tá? É suficiente para nós trabalharmos aqui durante o curso, né? Até para o semestre que vem, para quem for, né, quem está aqui trabalhando com a gente no momento em banco de dados e for trabalhar em laboratório de banco de dados, pode trabalhar tranquilamente com essa configuração aqui, tá bom, pessoal? Então vocês têm uns recursos bastante avançados aqui, tá? Então, lembrando, quais opções vocês vão selecionar aqui em seleção de recursos? Em recursos da instância, serviços de mecanismo de banco de dados, vou marcar a opção. Desce, vai lá em recursos compartilhados, vocês vão marcar 4 opções. Nas minhas aqui já estão marcadas, mas vocês vão ter que marcar aí. Então é conectividade das ferramentas de cliente, versão de compatibilidades das ferramentas de cliente, tá? Com versões anteriores, SDK de ferramentas de clientes e SDK de conectividade de clientes SQL, tá? Marcaram todas essas opções, né? Confirmem aí, cliquem em avançar.
Aguarde alguns instantes, né? Agora, pessoal, a gente vai cair na tela de configuração da instância, tá? A instância é o nosso servidor, né? A gente vai nomear esse servidor onde vão ficar o nosso banco de dados, tá? Então a gente tem que dar um nome para eles. É importante a gente não esqueça qual nome a gente vai dar, tá? Então aqui no caso eu vou definir um nome para minha instância. Então eu vou definir aí, né? Vou colocar aí, sei lá, SRV SQL 2, né? Aí nos laboratórios a gente tem uma versão SRV SQL. Eu vou criar aqui uma nova SRV SQL 2. Aqui em ID da instância, vocês podem repetir a informação, tá? Eu vou simplesmente copiar e colar aqui, tá? Simples assim, tá? Nomeei a minha instância, eu sigo. Notem aqui que no meu processo de instalação, as instâncias que eu já tenho na minha máquina, elas aparecem. Então eu tenho uma aqui, MS SQL Server 2019, uma MS SQL Server 2, uma MS SQL Server, né? E aqui a versão da instância, né? O tipo de servidor SQL que eu tenho, né? A versão 15 é a versão 2019, com a qual a gente está trabalhando. Eu tenho também a versão 12, que é a 2014, tá? Eu trabalho com todas elas aqui, tá? Então aqui vocês vão definir o nome da instância de vocês. É bom que não esqueçam, tá? Definiu? Instância nomeada, colocou o nome. ID da instância, colocou um nome, né? Por default, o SQL Server ele pode sugerir algum nome para vocês, tá? Mas vocês podem colocar um nome mais curto, que fique mais fácil de vocês lembrarem futuramente, tá? Eu coloquei aqui, tá? Podem clicar em avançar. Aguarde alguns instantes, a gente vai para a próxima etapa do processo de instalação, tá? Certo, aqui a gente caiu na tela de configuração do servidor, tá? Aqui a gente não vai mexer em nada, tá? Eu vou deixar todas as informações como default. Aqui pode ser que as informações de vocês apareçam diferentes, apareçam mais opções aqui nesse processo de instalação. Independente disso, não alterem nada, tá, pessoal? O SGBD ele já configura as informações aqui da forma que elas têm que ficar de acordo com a máquina que vocês estão trabalhando, tá? Eu não vou mexer em nada aqui, né? Tem algumas informações, umas estão em manual, outra automática. Para mim tanto faz. Se tivesse tudo automático ou tudo manual não faz diferença. O SGBD ele já define tudo como tem que ser, né? Nessa etapa aqui de configuração, vocês não vão mexer em exatamente nada e vão clicar em avançar, tá? Essa tela aqui é bem importante, tá, pessoal? Aqui vocês vão definir como que vocês vão fazer login no servidor de vocês, na instância de vocês, tá? Vou aumentar um pouco aqui para ajudar vocês a visualizar, tá? Então aqui essa etapa é de configuração do mecanismo de banco de dados. Então aqui eu tenho duas opções no modo de autenticação aqui na configuração do servidor. Eu tenho modo de autenticação do Windows e modo misto. Vocês vão selecionar o modo misto. Por quê? Ele permite que eu me autentique com a autenticação do Windows e o modo SQL Server puro, tá? Então aqui selecione o modo misto. Ele já abre a opção aqui para definir uma senha do superusuário. Vocês vão definir, tá? Eu vou arrumar aqui o meu Caps Lock, né, que ele está ativado, e vou definir a minha senha do superusuário, tá? A senha que eu não vou esquecer. Importante, tá, pessoal? A senha que vocês definirem aqui, guardem em algum lugar. Ela é muito importante, tá? Qualquer problema que vocês vierem a ter no acesso, no logon, vocês podem resolver com esse superusuário. Ele é o superadministrador do sistema, né? O SA, tá? Aqui mais abaixo, vocês vão poder adicionar o usuário atual. Eu estou utilizando o Windows. Eu tenho um login que eu utilizo aqui, estou utilizando na minha instalação. Eu vou adicionar esse mesmo usuário que eu estou acessando aqui o meu Windows, fazendo a instalação da SQL Server, vou adicionar ele aqui na minha configuração de mecanismo de banco de dados. Eu vou dar permissão de logon para ele. Olha, automaticamente eu cliquei em adicionar o usuário, ele veio parar aqui, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa com o usuário de vocês, tá? Então vocês vão ter duas opções de logon.
o usuário do Windows, né, que é esse usuário que eu adicionei aqui, e o superusuário SA do SQL Server, que vocês definiram a senha aqui em cima, tá? Qual é a diferença? Na hora do logon, vocês vão definir qual tipo de autenticação vocês vão utilizar. E aí vocês vão definir a senha lá, né? Vão informar a senha e acessar, tá? Nesse primeiro momento, vocês vão fazer essa configuração aqui, tá? É importante que vocês definam os dois usuários aqui, tanto o SQL Server puro quanto o Microsoft Windows, porque caso vocês venham a ter algum problema com o login do Windows de vocês, vocês podem se logar com o login do SQL Server, tá? Algum problema, vamos supor, o SQL Server ele é uma ferramenta da Microsoft e ela é atualizada junto com o sistema operacional. Então, algumas políticas de usuários podem ser atualizadas no Windows. Isso pode impactar o seu logon no SQL Server com o seu login do Windows, tá? Se isso acontecer, o único jeito de você resolver o problema é acessando com o seu SA, tá? Então vocês vão utilizar essa senha aqui que vocês estão definindo. É muito importante vocês selecionarem o modo misto e já definirem uma senha para o seu SA. E não deixar de adicionar o usuário atual, dando permissão de login, né, para o seu login da Microsoft, login do Windows, dando permissão para ele para acessar o seu SGBD, tá bom? Feito isso, clique em avançar. Certo? Aqui eu já estou pronto para fazer a instalação. Eu selecionei todas as features, eu defini o nome da minha instância e eu defini lá a senha do meu logon para fazer acesso ao SGBD. Eu posso seguir aqui o processo de instalação normalmente, tá? Ele só confirma aqui as informações, tá? Muito importante, antes de iniciar o processo de instalar, eu sugiro que vocês façam no momento que vocês não vão utilizar a máquina de vocês, tá bom? O processo pode demorar um pouco, isso varia de máquina para máquina, tá? Depende da configuração da máquina de vocês. Então, às vezes não é legal vocês utilizarem a máquina de vocês durante o processo de instalação, pois pode dar algum conflito, né, com algum arquivo, pois o sistema operacional compartilha algumas DLLs aí com o SQL Server e alguns serviços também. Então é muito importante aí que vocês deixem a máquina de vocês parada, sem utilização, enquanto estiver ocorrendo o processo de instalação, após vocês clicarem aqui em instalar, tá? Então eu vou fazer isso, clicar aqui em instalar, e ele inicia o processo de instalação. Professor, esse processo demora? É rápido. Isso varia de máquina para máquina, tá, pessoal? Depende da máquina que vocês estão utilizando. Então, tem casos aí que podem demorar bastante tempo, né? A gente tinha aí nos anos anteriores outras versões do SQL Server que demorava até 2 horas aí, dependendo da configuração da máquina da pessoa, né? Então, assim, eu não posso dizer, esse processo vai ser rápido ou não. Aqui a gente fez o possível para que o processo seja rápido. A gente fez uma instalação enxuta com todas as ferramentas que a gente vai trabalhar aqui em sala de aula, tá? Então, eu espero que ela seja rápida, mas esse rápido é relativo, de acordo com a configuração da máquina de vocês, tá? Aqui vocês estão acompanhando o processo na minha máquina. Eu tenho um processador modesto aqui, um processador de 2012, tá? E notem aí que o processo está seguindo com relativa rapidez, tá? E eu acredito aí que, caso vocês tenham máquinas melhores, o processo seja até mais rápido, tá? Então a gente precisa aguardar aí a finalização do processo de instalação. Mas alguns instantes aí a gente finaliza, né? O processo de instalação do SQL Server ele gera alguns memes aí, né? Dependendo das ferramentas que a gente vai instalar, ele pode demorar bastante, né? Então, no meio aí de tecnologia da informação, né? O pessoal de informática brinca bastante aí que o processo de instalação do SQL Server é demorado. Aqui a gente fez o possível para que ele fosse o mais rápido possível, né? Aqui aparentemente o processo ocorreu com êxito, a instalação foi bem sucedida, né?
Notem aqui até que não demorou muito, né? Então, a gente fez a instalação, porém a instalação ainda não está completa, tá? Aqui a gente fez o que? A instalação do SQL Server, do SGBD. Fez a instalação do SGBD e ao mesmo tempo fez a instalação da instância do servidor SQL, tá? Então a gente finalizou a instalação. A gente tem mais um passo após a instalação, tá? Então, vocês vão acessar aí na Microsoft o Management Studio, tá? Eu vou deixar o link aí para vocês, tá? Da instalação. Vocês vão acessar o site da Microsoft e fazer a instalação do Management Studio, tá? A instalação é gratuita, tá? Vocês podem baixar aqui, né? O download é gratuito também. A versão é a 18, tá? O que é o Management Studio? Tá? Vocês instalaram o SGBD, né? Instalaram o servidor, que é a instância também. Só que vocês precisam interagir com o SGBD. O Management Studio é a interface com a qual vocês vão interagir com o SGBD. Ela não vem instalada, tá? No SQL Server. Vocês precisam fazer a instalação dessa ferramenta que é disponibilizada pela Microsoft também. Mas tem um link aqui, vocês podem fazer uma busca no Google também, digitar lá Management Studio, né? E aí vocês vão ter acesso ao site da Microsoft e fazer o download, tá? A instalação do Management Studio é bem simples, tá? Eu nem vou colocar aqui o processo de instalação, porque é basicamente next, tá? A única coisa que vocês vão ter que se atentar é que o processo de instalação do Management Studio precisa ocorrer após a instalação do SGBD. Por quê? Quando vocês forem fazer a instalação do Management Studio, durante o processo de instalação do Management Studio, ele vai identificar a sua instância, tá? Então é importante que você já tenha o SQL Server instalado para depois instalar o Management Studio, não fazer invertido, tá? Então os passos são esses, tá? Terminou de instalar o SQL Server, faz a instalação do Management Studio, tá? Então, fez o download, instalou o Management Studio, aí vocês vão poder começar a utilizar o SQL Server, tá? Onde ele vai estar? Vocês podem acessar lá em menu iniciar, tá? Então, eu vou localizar aqui rapidamente. Então, eu vou ter lá algumas pastas relacionadas ao SQL Server, tá? Eu tenho o SQL Server 2008, 2014 na minha máquina aqui, né? E eu tenho aqui, ó, uma pasta chamada Microsoft SQL Server Tools 2018, que é a versão do Management Studio aí 18.11.1, tá? E aqui, abrindo essa pasta no menu iniciar, vocês vão ter acesso aí ao ícone do Management Studio, tá? Vocês podem clicar aqui e abrir o Management Studio. Eu já deixo ele aqui no meu menu iniciar, então eu coloco ele aqui para facilitar o meu acesso, tá? Porque eu trabalho bastante com ele aqui em sala de aula, então eu deixo aqui para facilitar aí a minha vida. Sugiro vocês fazerem o mesmo, tá? Da melhor forma que vocês acharem aí, tá? Então, pode clicar nesse ícone, tá? Vocês vão abrir aí o Management Studio. Ele demora um pouquinho para abrir mesmo, tá, pessoal? É normal. Ele é um pouquinho pesado, tá? Então vocês vão ter essa tela aí, Microsoft SQL Server Management Studio, que é a interface com a qual vocês vão interagir com o SGBD, tá? Tá aqui, né? Se vocês chegarem aqui, a instalação ocorreu da forma como deveria, tá? O Management Studio é um browser, tá? Onde você interage com esse SGBD, tá? Aqui eu já tinha o Management Studio instalado na minha máquina, eu já fazia a utilização, tá? Eu tenho mais de uma instância na minha máquina. Então, vocês estão vendo aqui a tela de logon, tá? Algumas informações aqui que são importantes, tá? Tipo do servidor, vocês vão deixar sempre com a opção de mecanismo de banco de dados, tá? Da forma como está aqui, tá? Nome do servidor, vocês vão ter que informar o nome da instância que vocês definiram no momento da instalação. Ah, professor, eu não lembro. Eu defini, deixei instalando e fui almoçar, fui tomar um café. Não tem problema. Vocês podem localizar clicando aqui, nesse menuzinho aqui, à direita, tá? Em nome do servidor. Expandindo, vocês vão acessar aqui em procurar mais, tá? Então, expandiu aqui em nome do servidor, clique em procurar mais para localizar
o servidor de vocês, caso vocês não se lembrem do nome da instância que vocês definiram no processo de instalação, tá? Aqui eu tenho duas opções, então eu tenho servidores locais e servidores de rede. Como a instalação é local, eu vou fazer acesso à instância de forma local, eu vou aqui em servidores locais. Aqui eu tenho a primeira opção, mecanismo de banco de dados, então eu vou expandir, tá? E aqui eu vou ter todas as instâncias que eu tenho na minha máquina. Provavelmente na máquina de vocês vão ter uma só, tá? Então, independente disso, vocês vão selecionar a instância de vocês. Eu já localizei aqui, lembra lá no processo de instalação? Eu defini um nome SRV SQL2. Tá aqui, ó. Só clicar, né, na instância, clica aqui e OK. Ó, já apareceu aqui. Lembra lá do modo de autenticação? Tá aqui, ó. Tenho duas opções. Autenticação do Windows, né? Tá selecionado aqui, né? Ele já pegou aqui o meu usuário do Windows. Eu tenho modo de autenticação do SQL Server, que é a segunda opção aqui. Aí ele já abre a opção para eu informar o logon e a senha. Lembra da senha que eu defini? Eu vou colocar aqui. Qual que é o nome de logon? SA. SA, eu tenho superusuário, lembra? E eu vou colocar a minha senha aqui. Então eu tenho duas formas de fazer acesso. Via autenticação do SQL Server, com aquele superusuário que a gente criou, ou via autenticação do próprio Windows, onde eu nem preciso informar login e senha, que ele já identifica aí o meu logon, tá? Eu vou conectar com ele mesmo, porque ele, até onde eu sei, estava funcionando, né? E pronto, aqui abriu as minhas opções, né? Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né? Tem a minha instância, né? Eu vou ver se dá, acho que não dá para aumentar aqui. Deixa eu ver se dá. Opa. Ó, aqui tem o nome completo da minha instância, né? Então, eu acessei a minha instância, SRVSQL, tá? Ela tá rodando aqui, tá verdinha, né? Aqui eu tenho aqui em segurança, né? Eu tenho um logon, ó. Olha o SA onde veio parar aqui, né? Ele é o usuário, é o administrador da máquina, né? Caso vocês venham a ter algum problema no futuro de acesso com o logon do Windows, vocês podem digitar SA lá no logon e informar aquela senha que vocês definiram no processo de instalação. Assim como vocês podem criar mais usuários aqui, né? Clicando com o botão direito nessa pasta aqui debaixo da instância em segurança e novo logon, tá? Mas isso fica para uma outra hora, a gente pode ver o processo aí de criação de usuários e tudo mais. Por hora eu só queria mostrar a instalação para vocês, tá? Caso vocês tenham alguma dificuldade, né? Podem entrar em contato comigo, podem me procurar, tá? Mas esse aqui é o processo de instalação do SQL Server, tá bom? Bem simples, aí, direto. Qualquer dúvida, estou às ordens, tá bom? Um abraço a todos.